Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Nós já oramos e o livro de Romanos ele me atrai desde sempre. Desde quando eu me entendo por cristão, não o filho da lei que vinha para a igreja, mas quando eu me entendi por cristão. O livro de Romanos ele me atrai por inúmeros motivos e não só isso, mas eu acho que cada vez que se lê, assim como todos os livros bíblicos, você consegue enxergar coisas que você não havia visto antes, que o Senhor vai te revelando e você vai aprofundando. E Romanos, particularmente, eu acho que é uma leitura obrigatória, pelo menos umas 3 vezes por ano. Porque isso aqui é um resumo da nossa fé cristã. E esse livro, ele foi escrito por Paulo, direcionado aos irmãos que estavam em Roma, e não se sabe exatamente quem foi que instituiu ou quem foi que criou a igreja de Roma. O que se sabe é que havia uma pluralidade de pessoas. Na verdade, nenhum dos apóstolos teria fundado essa igreja, mas havia uma pluralidade de pessoas naquele local, não só porque Roma absorvia pessoas de vários lugares do mundo, mas também porque judeus que se converteram ao cristianismo estavam lá. E Paulo agora precisa resumir o que é a nossa fé cristã. Ele faz isso nesses 16 capítulos e ele vai explicar uma cosmovisão cristã. A cosmovisão é como uma pessoa ela enxerga a existência, como ela enxerga a vida, o porquê que ela existe, o porquê que ela está aqui. E para nós, cristãos, a cosmovisão ela passa por 4 pontos: a criação, a queda, a redenção, porque a morte ela contaminou todos os seres humanos. Então, quando eu olho para a lei, a única coisa que ela me faz é apontar que, ainda que eu cumpra os seus mandamentos, nem é possível, né? Mas ainda que se fosse imaginável eu cumprir os seus preceitos, eu não conseguiria. E ela aponta para mim a minha falibilidade, a minha insuficiência, e ela me faz um convite. Ao contrário do que se pensa, o livro de Romanos ele não está excluindo a lei ou falando que a lei é ruim, pelo contrário. Paulo fala que a lei ela é boa, perfeita e santa. O problema é a nossa carne, porque o pecado enraizado na carne, ele encontra dentro da lei a possibilidade de me condenar e me conduzir ao inferno. Mas o convite da lei é outro. O convite da lei é: olhe para a sua vida, olhe para a sua existência e entenda que em Cristo você tem esperança. E entenda que Cristo já pagou a dívida que você possuía. E o melhor, eu não preciso pagar por isso. O que eu preciso fazer para alcançar essa justificação? Porque na medida em que houve a condenação, nós temos num superlativo a graça. E olha que coisa interessante aqui, porque lá no verso 19, Paulo está dizendo assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos.
E aí, um verso antes, perdão, nem um verso antes, no verso 17, ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo, ele faz uma correlação entre Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, Jesus, o último homem, no sentido de ter entrado o pecado por meio de Adão, por meio de Jesus, o pecado ele sai. Nós conseguimos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Sobre Adão recai a maldição, sobre Jesus recai a bênção do Senhor. Só que o sacrifício de Cristo ele é muito superior ao erro de Adão. E porque a graça ela deveria ser assim. Tanto que nos versos seguintes nós vamos ler que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas por qual motivo isso? É porque Adão pecou, veio o pecado original para nós e não parou por aí. Nós continuamos pecando. E todos nós pecamos. E aí, quantos sacrifícios Jesus precisou fazer? Um só. Um só para a remissão do pecado original e de todos os outros. O que Paulo está querendo dizer para nós é que a graça, ela é muito maior do que os nossos erros. A graça é muito maior do que o desvio de foco que nós tivemos lá no início. E para a obtenção dessa graça, dessa justificação por meio de Cristo, nós precisamos única e exclusivamente de fé. Fé, diz João Calvino, não é a fé de acreditar em Deus, mas é de depositar em Jesus toda a sua esperança. Porque acreditar em Deus, Tiago vai dizer para nós: tu crês em Deus? Fazes bem, até os demônios creem. Isso que o povo fala lá fora: eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Não é essa fé salvífica. A fé salvífica é aquela em que você deposita toda a sua esperança em Cristo Jesus, como autor, consumador da sua fé, e que remiu você dos seus pecados, que carregou cada erro seu, passado, presente e futuro. E na cruz ele foi moído por isso. E essa expressão ela precisa ficar viva na nossa mente. Nós não podemos abandonar esse preceito. Nós não podemos abandonar a justificação pela graça, sob pena de nos contaminarmos com doutrinas do mundo, porque Jesus ele é suficiente. E aí o que eu vou falar agora precisa sentir uma extrema maturidade para eu não pegar o banco amanhã de manhã. Uma ligação do pastor Joaquim. A sua obediência é requisito para que você seja salvo? Não é. Qual é o requisito para você ser salvo? Fé. Se eu falar que a sua obediência é requisito para você ser salvo, o que eu estou dizendo é que você, juntamente com Cristo, conseguiu a sua salvação. E você fala: então eu posso pecar? O Paulo já estava preparado para isso também. Ele falou: de modo nenhum, de modo algum. A questão é que salvo se comporta como salvo. A reação que eu tenho à justificação, ela é tamanha que eu tenho vontade de me anular para seguir a Cristo, que eu quero me anular para seguir a Jesus. Eu tenho fé nele, e essa fé salvífica despertada por ele em mim faz com que eu responda a ele com obediência. Quer saber se alguém é salvo? Olhe os frutos, porque uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Quer saber se alguém é salvo? Observe se ela luta contra os seus pecados, se ela resiste aos seus pecados. Porque não é porque a salvação é de graça que eu posso agir como eu quero. Porque se eu ajo como eu quero, significa dizer que eu não tive mudança de vida. E evangelho sem mudança de vida é qualquer outra coisa, menos evangelho. Com certeza uma heresia. Porque o que o Senhor nos convida é compreender que lá no jardim do Éden caíram, mas que Ele tinha um escape, que Ele tinha forma de nos resgatar. Mas ao me resgatar, Ele muda tanto o meu interior que eu já não consigo mais ser quem eu era. E aí eu passo a obedecer ao Senhor. Portanto, o salvo obedece? Sim, para ser salvo? Não, mas porque ele já é salvo. Ele devolve dízimo? Devolve. Para ser salvo? Não, mas porque ele entende que seria um absurdo o celeiro dele estar farto e algum irmão na igreja passando necessidade. Porque entende que Deus já abençoou ele. Por isso devolve o dízimo. Não é nem para ser abençoado, é porque o Senhor já deu, o Senhor já entregou. Então, veja que a graça ela me transforma, ela me muda, ela me modifica.
O meu comportamento ele é sensivelmente alterado. E por isso que nós vemos pessoas que, de repente, nós passamos anos sem vê-los, quando reencontramos, olhamos e quem é aquela pessoa? Já não existe mais, é outra, completamente diferente. Ele modificou o seu ser. Eu tive um cliente que me procurou há algum tempo e falou: ó, o negócio é o seguinte, eu estou sendo processado aí, o negócio está feio para o meu lado, e era um crime muito grave. Eu falei: tá bom, vamos cuidar do processo. E dentro do processo existem as suas regras. E seguindo as regras do processo, foi um ganho-perde retado para ele. Porque tinha que decidir se ele devia ir a júri ou não, era o primeiro passo. E o juiz de primeira instância falou: não tem que ir. Aí o Tribunal de Justiça aqui do DF falou: tem que ir. Aí chegou no STJ, o STJ falou: não tem que ir. E aí acabou, esgotaram os recursos depois disso. Você deve ter levado em torno dos... tudo, né? Tudo deve ter levado em torno dos 6 anos. Então foram 6 anos ele pensando se ele deveria ou não ir à júri. E na última conversa que a gente teve, ele chegou ao escritório e falou: queria te agradecer bastante, mas antes de te agradecer, eu queria agradecer a Deus por ter me livrado dessa e por ter colocado você na minha vida. Eu queria te dizer que eu não sou quem eu fui um dia. Eu voltei aos caminhos do Senhor, eu amo a minha família, eu reatei com a minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu levo todo mundo para a igreja, eu sigo fiel ao Senhor. É essa a restauração. Perdi um cliente? Perdi, mas graças a Deus eu perdi dessa forma. Graças a Deus ele foi embora desse jeito. Esse evangelho ele precisa nos mudar, e ele precisa nos mudar por um ponto. E aí eu peço para você voltar lá em Gênesis, no capítulo 3. E para que você entenda esse paralelo entre Adão e Jesus, antes da gente avançar para o final, olha só o que Gênesis capítulo 3, verso 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Se Deus fez vestimenta de pele, Deus trabalhou no ordinário. Se Ele trabalhou no ordinário, significa dizer que Deus sacrificou algum animal e Ele cobriu a nudez de Adão e Eva. Biblicamente, o que significa nudez? Pecado. Quem cobriu a nudez deles? Deus. Porque eles tentaram se cobrir com folhas. Deus olhou e falou: isso não é suficiente. Deus olha para as minhas obras, não é suficiente. E aí Deus, Ele realiza o sacrifício e me cobre com essas peles. Assim como Ele fez com Adão e com Eva, cobrindo a minha nudez, cobrindo as minhas vergonhas. E aí lá no verso 22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E o verso 23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Por que Deus lança então fora do jardim do Éden Adão e Eva? Para que eles não tomassem também da árvore da vida e eles fossem eternamente pecadores. Deus olha a situação e fala: deixa o pecado, deixa acontecer, porque eu vou dar o escape, eu vou fazer com que eles sejam libertos do pecado, eu vou fazer com que eles tenham capacidade de me enxergar novamente, de viver comigo e de ter encontros comigo na viração dos dias. E eu já vou começar desde já. E Deus aqui já faz um proto-evangelho lá no verso 15, falando acerca do envio de Jesus. A obra da salvação é obra exclusiva do Senhor, é Ele quem nos salva. Por isso não fostes vós quem escolheste, mas eu escolhi a vós outros. E aqui fica muito claro, porque quem faz as roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva? Deus, o Senhor Deus pessoalmente faz isso. E Ele retira então Adão e Eva, e eles não têm mais acesso à vida eterna, porque eles foram retirados de perto daquela árvore. Mas aquilo que o Senhor teve que fazer, e que Adão despulgou e nos retirou do jardim do Éden, nós fomos expulsos por Deus. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele reata, Ele religa. Aquela árvore da vida, agora é a cruz do Senhor Jesus. É onde nós conseguimos encontrar a vida eterna.
é onde nós conseguimos de novo nos conectar com o Senhor. É nesse momento em que os nossos olhos, os nossos corações, eles precisam reagir à cosmovisão cristã. É nesse momento em que eu preciso ter pelo menos 3 atitudes. A primeira delas, eu preciso testemunhar esse Jesus. Eu preciso testemunhar esse Deus. Eu preciso que as pessoas saibam o que esse Deus ele fez por nós. Não pode ficar comigo. É muito bom para que só eu saiba que Jesus morreu na cruz. É muito bom isso aqui para que só eu desfrute do contato, do convívio com o Senhor. É muito bom para que só eu toque na cruz e viva eternamente. Eu preciso testemunhar. Não a grande comissão, na minha visão, ela não te dá uma atribuição messiânica. Você não tem que salvar ninguém, você é testemunha. Testemunha depois sobre o fato que experimentou. É isso que você tem que fazer. Não é obrigação de salvar ninguém, é obrigação de testemunhar, de falar: olha, o meu Jesus, esse Jesus é maravilhoso. Ele é bom, experimenta ele. Provar e ver que o Senhor é bom. No segundo ponto, o que nós precisamos fazer é ser obedientes a esse Deus. Porque nós trocamos a escravidão. Nós trocamos a escravidão do pecado, e continue lendo Romanos, que isso vai ficar bem claro para você. Romanos 6 vai falar sobre isso, capítulo só à frente. Nós trocamos a servidão do pecado para a servidão de Cristo. Então seja obediente ao Senhor Jesus. Seja obediente àquilo que Ele mandou. E por fim, e algo tão importante quanto todo o resto, seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor por isso. Isso é um privilégio. Isso não é para qualquer pessoa, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu. Essas misérias que nós lemos em relação às condenações do pecado, porque pelo pecado entrou a morte no mundo e a morte se espalhou a todos os homens, e todas essas fadigas que nós sentimos, o nosso corpo se cansa. Tudo isso que nós experimentamos, essas dores físicas, dores emocionais, tudo isso vai acabar. E vai acabar por conta da cruz. Seja grato ao Senhor. Essa é a melhor forma de retribuição a Deus. Até mesmo porque você não pode fazer nada por Deus. O que você faz que Deus não faz melhor? Você não pode dar nada para Deus. O que você poderia dar a Deus que Ele não tem melhor do que você? Afinal de contas, o que você tem é dele também. Você só pode ser grato a Deus. Então seja grato. Tenha um coração grato na presença de Deus. Eu por muito tempo reclamei de muita coisa, parecia um Woodley. Já assistiram o desenho, pelo menos a maioria de vocês já assistiu o desenho, o Woodley só reclama. E eu reclamava muito. Até o momento que eu parei, falei: eu estou muito errado. Sabe, como Asaf, até que eu entrei no tempo do Senhor. Só que aí seria uma outra pregação, e aí já não tem tempo. Mas até que eu entrei no tempo. E aí eu comecei a ser grato. A gratidão, ela também nos transforma. Nós encontramos também uma outra forma de amor do Senhor, uma outra experiência de amor do Senhor em meio à gratidão. Por isso o meu convite para você essa noite é que contemple a cosmovisão cristã, contemple a queda, contemple a redenção do Senhor Jesus, e a partir daí seja grato ao Senhor, seja obediente ao Senhor e testemunhe sobre Ele. Assim mesmo como você está assentado, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado a Deus, porque ao que for a lei impossível e ao que foi ao ser humano impossível, o Senhor o fez. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor encarnou 100% homem, 100% Deus. O Senhor escolheu carregar os nossos pecados e a Deus te aprouve em fazer enfermar e te moer naquela cruz. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque se não fosse isso, não teria mais contato com o Senhor. Expulsos estaríamos do jardim e não voltaríamos para Ele, não encontraríamos, ó Deus, em nenhum outro lugar a vida eterna. Mas no Senhor, ó Pai, temos esperança. Muito obrigado por isso, ó Deus. A nossa gratidão ao Senhor é com o coração, ó Deus, aliviado do peso do pecado, da condenação do pecado, que nós assistimos o Senhor agora. Assistimos o Senhor operar nas nossas vidas, o Senhor operar nas nossas mentes, no nosso coração, nas nossas atitudes, ó Deus. Muito obrigado por tanto, Senhor. Muito obrigado porque em todos os nossos passos podemos ver o Senhor. E muito obrigado, ó Deus, pela salvação. Pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração inclinado a te obedecer,
um coração, ó Deus, que nos faça, ó Deus, inclinar para a tua vontade, independentemente do desejo da nossa carne, porque afinal de contas, como somos salvos, precisamos nos comportar como salvos e sermos obedientes ao Senhor, ó Deus. E assim, ó Deus, ainda pedimos ao Senhor coragem, ousadia e intrepidez, que a mesma forma de manifestação do teu poder que estava sobre os apóstolos em Atos também esteja sobre nós, de modo, ó Deus, que nós venhamos a testemunhar para outras pessoas quão bom é o Senhor, e que quando nos perguntarem quem é Deus, nós possamos dizer: é o nosso resgatador, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a não perder a visão espiritual e sempre nos lembrar de que foi o Senhor quem nos salvou. Nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Por essa palavra maravilhosa, né, queridos? Que palavra maravilhosa. Eu soube que o Dudu ia pregar hoje. Eu pensei, nossa, até que enfim eu vou ver uma pregação do Dudu, porque toda vez que ele prega aqui no domingo, eu estou lá em cima com o Júlio. Ele ficava lá em cima, eu nunca vi a pregação dele. Eu já tive esse privilégio de ouvir essa pregação que fala exatamente sobre algo, queridos, que nós vamos apresentar aqui para a igreja. Quantos não estavam hoje no EBD? Quem não estava no EBD